you get to hear me now. If you get to hear me now. Vamos continuar nossa... hoje a gente vai falar um pouco, a gente vai dar uma pausa no intervalo aí, para falar um pouco do trabalho de vocês, tá legal? Quero tirar umas dúvidas de vocês aí e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas por hora vamos dar uma continuada aqui no nosso... Na aula passada, a gente estava falando sobre o cadastro imobiliário. A gente terminou falando sobre o cadastro imobiliário, né, que normalmente ele é utilizado para fazer essas cobranças para fins tributários, né? E no seu início do cadastro era realmente só para finalidade tributária, né, do cadastro. A gente falou que o cadastro é um inventário público, né? Ele tem que seguir uma metodologia, né, bem organizada, bem factível de ser executada em todo canto. Não adianta eu fazer uma metodologia e que parte vai ser usada uma metodologia e parte vai ser usada outra. Não, tem que ser se eu uso essa precisão para esse povo aqui do bairro do Barco, eu vou usar essa mesma precisão lá para o Aguarnindas. Então tem que ser a mesma precisão, a mesma qualidade do levantamento, tudo tem que ser, né, ser bem definido, para que eu tenha um cadastro uniforme, né? Enfim, a gente falou sobre isso. E então vamos falar do cadastro técnico multifinalitário, né? Para dele, né, ele diz que o cadastro multifinalitário é a ferramenta ideal para a administração das informações fundiárias, né, do terreno, tendo aplicações e implicações na esfera rural e urbana. Geralmente possui 3 metas fundamentais, né? A primeira meta aqui do cadastro é o fornecimento das informações para... Deixa eu ver se tem alguém mandando aqui uma mensagem. Não. Deixa eu botar aqui. Peraí, deixa eu botar a tela para aparecer. Peraí. Tá? Agora ver se apareceu aí. Beleza, professor, tá aparecendo. Tá, que eu esqueço aqui. Então, como eu estava falando aqui para dele, né, o cadastro técnico é essa ferramenta que ela serve justamente para o administrador, né, ter informações sobre a questão fundiária, a questão do terreno, a questão né, física, né, das propriedades, né, dos limites das propriedades, né. A priori, esse cadastro não era nem muito o terreno em si, mas sim a quantidade de área plantada, né. Então, os reis, eles davam umas áreas para as pessoas plantarem, as pessoas tinham terreno, e esse terreno, ele cabia à pessoa que recebia esse terreno, que era posse do rei, né? Ela tinha que produzir determinado cultivo, né? Quantidade de ou vegetais ou criação de bichos, né? Porcos, enfim, galinhas, essas coisas. Uma parte dessa produção era destinada ao rei, né? Então, e ele podia dar isso tanto o cara criava porco, ele podia dar isso tanto em animais ou pagando impostos, né? Então aí ficava a cargo lá cada
país, ou cada reino tinha seus critérios lá de cobrança. E dentro dessas metas do cadastro técnico finalitário, tinham 3. O primeiro, que era o fornecimento de informações para os problemas ambientais sejam detectados e controlados. Segundo, para servir, deixa eu passar aqui, tem uma ambulância aqui, servir de apoio, né, para os gestores políticos na tomada de decisões locais, principalmente o que se refere ao uso da terra, né, evidenciando-se a aplicabilidade das boas políticas fundiárias. Eu moro aqui perto do Hospital Porto Dias e até uma semana e meia, 10 dias atrás, tinha dado uma calmaria. Mas agora, cara, é o tempo todo chegando ambulância, todo chegando, é o tempo todo, né? Sinal que a pandemia está de volta aí com força total. Então, se cuidem aí. Uma outra finalidade, né, também é servir para políticas fundiárias cotidianas, sendo considerado um sistema de informação dinâmico no seu uso diário, e para tal deve estar sempre atualizado para não se tornar inefetivo ou inadequado. Bom, essas 3 coisas são muito importantes, né? Interessante, por exemplo, que na China, esse primeiro cadastro foi feito lá, né, tem muitos anos atrás, e os caras já tinham a percepção que o cara não podia desmatar tudo. Ele tinha que deixar preservado uma parte da propriedade, né? Então, na China já tinha essa pegada ambiental já, né? Apesar de hoje não ter muito, né? Mas na China tinha essa pegada ambiental com a questão dos terrenos, dos mananciais, enfim, já tinha isso aí. E a outra é com a questão das decisões políticas, né? Infelizmente, honestamente, nosso país não segue muito bem isso, né? Infelizmente, né? Porque a gente, por exemplo, nos últimos, sei lá, nos últimos 5 anos, acho que, sei lá, a gente não fez quase nenhum assentamento, nenhum assentamento rural. A gente não criou nenhum assentamento rural para assentar sem terras, né? O que a gente vê, o pessoal invadindo, aí depois o INCRA vem lá atrás, né? As políticas vêm atrás para tentar organizar. Mas nunca o Estado vai na frente, nunca o Estado decide, olha, já tem terra aqui. O Estado pega, divide a terra e aloca pessoas que estão precisando de terra. A gente sempre vai, a população, a sociedade invade áreas públicas ou áreas privadas e o Estado vai depois arrumar a bagunça que ele não que ele causou, mas ele propiciou, porque se ele não tomou atitude antes, ele gera um problema, porque as pessoas têm a necessidade de ter terreno e causa esse mecanismo, né, que nós conhecemos, das invasões, né? Então as invasões, elas podem ser, elas deveriam ser uma coisa que não deveria existir, porque o Estado tem terra, o Estado teria a obrigação de fazer isso e não faz, né? Aí são N aspectos, né? São N aspectos. Os políticos não fazem isso. Aí dizem aí, né? A gente acredita que tenha vários fatores que corroboram por isso. Então, se o Estado faz, é o Estado que está fazendo, mas se é um político que incentiva a invasão, apoia, ele vai ganhar votos ali, né? Então, é uma mecânica maluca aí. Mas enfim, de certa forma o Estado não, dificilmente a gente viu o Estado criando novas áreas. Aqui por exemplo, Belém, Ananindeua, a gente não vê o Estado, né, o governo criando bairros, né, e oferecendo para a população como uma moradia. O que a gente vê hoje em dia é a iniciativa privada tomando da frente,
né, ou invasões, né? Então é muito disso. Ah, e por que fazer o cadastro, né? Aqui é uma enchente na União de Palmares, isso foi em junho de 2010, e eu passei 10 dias depois, tem uma ponte bem aqui, assim, tem uma ponte, e eu passei nessa ponte 10 dias depois disso, foi essa foto que eu tirei aí. Então imagina que você tinha um- um- várias casas aqui, né, várias residências ao longo das margens desse rio, né? E de repente você tem uma enchente muito grande, né? E dessa enchente destrói todas as casas, todas as propriedades, muros, paredes, enfim, tudo detonado. Você perde, é, muitas das vezes o limite das propriedades, né, das áreas. Se a gente pegar aqui a questão de Brumadinho, por exemplo, quando rompeu a barragem de Brumadinho lá, putz, vê aquela enxurrada de aquela água, aquela lama toda, cobriu, arrastou, detonou tudo. E o que acontece? Você perde os terrenos, né? O limite dos terrenos. E se a gente não tem cadastro? Como é que é feito? Se não tem cadastro, lascou, né? Se não tem um cadastro georreferenciado, lascou. Porque você vai perder o terreno e vai criar uma instabilidade social aí. Porque muitas das vezes existem os aproveitadores e existe não só os aproveitadores, mas às vezes existe a própria confusão de não saber, da incerteza de não saber aonde é meu limite e muitas das vezes acontece que a água ela detona a margem, modificando a paisagem completamente, né? Então, o cara que tinha um terreno hoje em dia não tem mais o terreno porque a água comeu todo, né? Erodiu todo o parte do terreno dele e ele ficou sem o terreno. E aí? E aí cria-se todo um problema, uma problemática, né? E aí era a função do Estado garantir para esses moradores, para essa população, realocar ela em outras áreas. Mas normalmente a gente vê o Estado apático, né? O Estado sem tomar essas medidas, né? Muito raramente a gente vê o Estado tomando essas medidas. Então aí quando a gente chega numa situação dessa, a gente vê a situação do cartório, né? O cartório que deveria, né, ser um local seguro, onde estariam todas as informações a documentação dos terrenos, dos imóveis, né, da região. E aí quando tens um evento desse porte, que destrói o cartório, e você vê os livros de registro do cartório, todos, né, praticamente sem utilidade, se você abrir lá está tudo manchado, enfim. Trabalho do cão para tentar resgatar alguma coisa aí, né? Vai estar tudo danificado e se perde todo o registro cadastral. E as pessoas também que tinham cadastro também possivelmente não tem mais documento nenhum, que está tudo foi perdido com a questão da enchente, né? Então aqui é o cartório, para as fotos do cartório lá, ó. Aqui, ó, aqui da barragem aqui de Mariana. Olha a situação. Você tinha várias casas, vários terrenos, muros e tal, e agora você perdeu tudo foi perdido. Quando você ainda tem um registro da parede, do muro, não vai lá, mas quando não tem, então você fica meio que desorientado na hora de refazer isso aqui.
Só rápido aqui que o João Miro está me chamando aqui. Deixa eu ver o que ele quer aqui, rápido. Ó. Ele está mandando um áudio, deixa eu... Enfim, depois eu vejo. Está demorando aqui para mandar. Então é isso. Você precisa ter um cadastro para garantir que você não perca essas informações. Aqui aqui é a região do Marabá Velha, né? E o Tocantins, Itacaiúna, é a mesma coisa aqui. O procedimento, as inundações ocorrem todo ano com frequência nessas áreas aí. Então, você tem que ter o cadastro, né? Um exemplo disso também em 11 de setembro, né, de 2001, os ataques lá de Nova York, lá nos Estados Unidos e tal, do World Trade Center, o que acontece? No subsolo do World Trade Center, tá, existia um data center do município de Nova York, né, do município do estado de Nova York, sei lá. E esse data center tinha os dados cadastrais de toda a cidade de Nova York e todo o estado de Nova York, da região lá de Nova York. E era assim, tinha um data center numa torre e outro data center na outra torre. Eles tinham duplicado em lugares diferentes o data center, né? Só o que aconteceu foi que se perdeu isso, né? Se perdeu o data center completamente com o ataque de 11 de setembro. Foi perdido. Por sorte, algumas das informações estavam em outros computadores e espalhadas em outros lugares dos Estados Unidos, tinha alguma parte disso, mas 60% dos dados foram perdidos. E aí, logo após o 11 de setembro, houve um mutirão, né? Houve um mutirão para se fazer um novo cadastro, né? Então, Nova York teve que fazer um novo cadastro para atualizar o seu sistema, já que foi perdido. Por exemplo, eu trabalhava numa empresa de mineração e a gente fazia backup toda terça e sexta-feira. Terça e sexta-feira eu fazia backup. Na terça-feira eu fazia um backup em DVD e guardava esse backup num prédio separado, num cofre à prova de fogo. Então toda terça-feira eu gravava um DVD e deixava lá nesse cofre à prova de fogo no outro prédio. E na sexta-feira eu enviava, replicava meu computador, eu tinha uma pasta que era replicada para Vancouver, na sede da empresa. E aí o backup do banco de dados era replicado toda sexta-feira, atualizava o sistema lá em Vancouver, na sede da empresa. Então, além de a gente tem que ter essa segurança para ter caso ocorra um problema, a gente ter os dados salvos. E aconteceu uma vez, eu vim para Belém na Semana Santa, e um cara, um geólogo, precisou usar o sistema para fazer um resumo porque só quem mexia nesse sistema era eu e a minha secretária. Só nós dois. Eu treinei ela para ela fazer esse relatório e tal, né? E só nós dois tínhamos acesso à senha, né? Então só quem podia mexer era eu e ela. E aí eu vim para Belém na Semana Santa e o pessoal da Bolsa de Valores ia chegar logo depois da Semana Santa e precisava fazer um PowerPoint para mostrar as reservas atuais e tal, e mostrar algumas coisas, alguns perfis, sei lá. E aí, quando eu estava aqui em Belém, ligaram, ó, o cara quer mexer, precisa da... Aí eu liguei para Vancouver autorizou passar a senha para o cara. Ele era um geólogo estagiário. E eu passei a senha para o animalzinho.
E ele fez um procedimento que não era para ele ter feito, de atualização. Só quem podia fazer atualização era eu e ela. E ela só fazia atualização depois que eu passava o arquivo para ela atualizar. E o que aconteceu? Ele bagunçou todo o sistema. Ele bagunçou todo o sistema, e aí quando foi na sexta-feira que foi feita a atualização em Vancouver, o meu chefe em Vancouver não conseguiu gerar relatório lá, porque o sistema estava danificado. E ele ligou para mim e disse: olha, o que está acontecendo? O sistema está todo bagunçado e tal. Eu não estou sabendo. Eu estou indo para lá segunda-feira, eu vou ver. Isso era sexta-feira, né? Não tinha voo para ir para lá, então eu tive que esperar da segunda-feira. Quando foi segunda-feira, eu cheguei cedo lá e fui direto para o computador para ver o que tinha, o estrago que tinha acontecido. Aí vi que no dia que eu saí de folga, né? Eu saí de folga na sexta de manhã cedo. E o cara pegou sexta à tarde. Então o cara tinha bagunçado o coreto lá do banco de dados. E por sorte eu tinha um backup da terça. Eu resgatei o backup da terça e nós tivemos que fazer o input de todos os dados de terça-feira, de 15 dias. Nós tivemos que refazer os dados de 15 dias. Em função, e botei o cara para digitar. E é importante, e aí fica o registro para vocês. Por exemplo, quando você é chefe, quando você gerencia banco de dados, né? Não sei se eu já falei isso para vocês, mas quando você está gerenciando, né, um sistema como esse de uma empresa de mineração, qualquer empresa, na verdade, né, o que ela tem de mais sagrado é o que ela levantou, é o que ela produziu. Então, uma empresa de mineração, o que ela fez? Ela levantou a topografia de detalhe. Cada metro das duas serras, cada metro tinha uma cota topográfica. Tinha geofísica, tinha geoquímica, tinha perfuração, tinha escambau. Então, essas informações todas compõem, né, o que a empresa tem de insumo, que ela tem fugiu aqui a palavra, né, da sua meu pai, fugiu aqui o nome da palavra. É o que ela tem de conhecimento dela, né, e valor agregado, porque fugiu o nome aqui, né? Então, isso faz parte, quando eu digo, o que a minha empresa tem? Minha empresa tem casa, né, tem prédios, tem carro, vamos lá, sei lá, 20 carros, 20 Hilux, 20 Toyota lá. Isso era muito pequeno, perto do nosso banco de dados. O valor das 20 Hilux, das casas bacanas, é pequeno. O que era mais importante, o que era, né, o que é melhor, o que era mais oneroso, né, mais valorizado, era o nosso banco de dados. Nosso banco de dados era o nosso bem mais precioso, né? Então, o nosso banco de dados era o nosso bem mais precioso. E, de repente, eu passei a senha, né? Nós permitimos que uma pessoa, um geólogo estagiário, pudesse usar aquele banco de dados. O cara pegou o nosso banco de dados e vendeu para a Vale do Rio Doce. Eu descobri quando eu saí da empresa, meu colega da Vale falou: não, o cara vendeu para a gente o banco de dados de vocês. A Vale, com o banco de dados, ela podia calcular de forma mais precisa quanto valia a nossa empresa. Porque uma coisa eu digo aqui, ó, eu vou vender o meu carro para ti. Ah, mas meu carro tem um probleminha aqui, tem um probleminha ali e tal, né? Mas eu não te falo, né? Estou querendo vender. Então, quando eu vou vender o carro, eu digo, ó, o carro tá zero, tá bala. Mas tem problema. Então, é a mesma coisa assim, né? A gente não é que tinha problema, mas o cara vai ter acesso ao teu banco de dados, que era uma coisa para ser sigilosa, né? Uma coisa nossa, e de repente ele passou essa informação para a Vale. E a Vale logo em seguida comprou nossa empresa.
né? A Vale comprou nossa empresa e esse cara tava morando no Canadá, tava trabalhando na Vale. Mas esse cara se queima no mercado, né? Ele se queimou. Esse negócio dele rodou todo o Brasil. Todo o Brasil sabe que ele fez isso, né? A parte de mineração sabe que rolou isso. Então acaba se queimando, né? Então, muito cuidado quando vocês trabalharem, né? Vocês tiverem acesso ao banco de dados das empresas, vocês sempre assinam um contrato de confidencialidade, né? Vocês sempre assinam. Quando vocês vão trabalhar em empresas grandes, de grande porte, vocês vão assinar os dados de confidencialidade. Então, muito cuidado na hora de pegar esses dados e passar adiante, né? Evitem ao máximo fazer isso, né? Evitem ao máximo fazer isso para não se comprometer e não se prejudicarem com Professor, isso. Oi. inclusive essas empresas de grande porte, eles têm todo um cuidado quando a gente, que é estudante, vai visitar eles lá, não pode ficar tirando foto, Não pode. só tem acesso a coisas limitadas. É toda uma questão, né, deles, porque tem toda a questão que eles têm, né, a questão que eles têm que cumprir, a legislação, e a gente postar uma coisa e depois repercutir. E também tem essa questão da confidencialidade do que eles têm lá, né? Por exemplo, O que não pode ser exposto, quando assim. a gente vai para Carajás, normalmente a gente faz uma viagem com vocês no último ano de vocês, né? Se não tiver pandemia, talvez a gente vá, né? E aí o que acontece? A gente vai levar vocês em Carajás. Quando a empresa sabe que vai uma turma, por exemplo, de engenheiro de mina, engenheiro de ambiental, né? Então, ela se prepara uns 15 dias antes para saber em quais os locais que vão ser visitados, que poderão ser visitados, que não tem problema visual de caráter ambiental, de um problema ambiental. Então, todo o trajeto que tu fizer na empresa, tudo foi pensado, tudo já foi vistoriado para que tu não enxergue nenhum problema. Entendeu? Pois é. Professor, eu lembro que eu visitei 2 minas da Vale. Eu lembro que foi a de ferro, a N4E, e uma de cobre, que eu acho que fica em Salobo. Paraupebas, a do Salobo. Eu lembro que ficava uma engenheira de Minas e eles não mandam os engenheiros master, eles mandam tipo, os estagiários ficar com a gente, né? E eles não falam tudo. Tipo, a gente faz pergunta. Eu era conhecido na turma como o terror dos engenheiros das empresas, porque eu fazia as perguntas e eles não respondiam. Tipo, quanto suporta a tua barragem? Eles não respondem. Eles enrolam e não respondem, que é justamente porque eles têm toda essa precaução. Eu vou te ser bem honesto contigo. Não é que ele não saiba. Não é que ele não quer responder, é que ele não sabe mesmo. Ele não sabe e também não pode falar. São duas coisas. Porque o cara que te leva, o cara que te acompanha, ele está instruído para falar somente o necessário. Só o que ele pode falar. Então, ele não pode falar mais do que o necessário, entendeu? Eles não deixam entrar em certas áreas. Eu lembro que na mina de ferro a gente não pôde entrar na área de beneficiamento, nada disso. A gente ficou olhando de longe e falava, tem ali. Mas eu vou te dizer, já, isso aí de não entrar não é nem porque tem algo sigiloso. É porque a gente tem que seguir algumas normas. E uma das normas diz o seguinte, que na área de produção não pode entrar pessoas que não estejam asseguradas, ou que não sejam do trabalho. Então, na verdade, não é que ele não queira te mostrar, que não queira, é porque eles não podem te levar mesmo, porque você não tem seguro de vida. Você não tem seguro de vida, você não está coberto pela empresa no seguro de vida. Então, naquelas áreas onde tem risco, qualquer tipo de risco, a gente não leva visitante, a não ser que o visitante seja de uma empresa especializada na área e tal, e que vai fazer algum trabalho na área, e sim, não tem problema. Mas estudante, em geral, a gente leva em áreas tranquilas, entendeu? Em áreas que eles podem entrar sem problema. Porque estudante é o cão, né, meu irmão? O estudante vai querer pegar, vai querer mexer nas coisas. Aí isso não vai dar certo. Então, normalmente a gente não leva estudante
em áreas de produção. Na verdade, nunca leva em área de produção. Sempre só em áreas que são abertas, áreas tranquilas, só mesmo para visitar, para conhecer de longe e tal, para ter uma ideia. Mas na área de produção mesmo, tem movimentação de caminhão, de carro rodando, de pessoas, enfim, a gente não leva, tá? Então é por isso que eles não te levam. Mas não é. A gente tem áreas que são sigilosas. Áreas que são sigilosas, qual é? Mexer com banco de dados. Né? Mas tu olhar, assim, tu não vai ter. Olhar em si, olhar, tu não tem nenhum problema em olhar as coisas. Nenhum. Tu pode ter o minério mais rico em ouro. É uma pedra que tu vai olhar que não tem nada. Entendeu? Só vai analisar se tu analisar a bicha mesmo, entendeu? Analisar, né, as informações. Então, olhar não é o problema. A questão da visita ser controlada, de não ir em algumas áreas, é em função que você não está coberto por seguro e existe uma norma que diz que não pode entrar pessoas que não tenham seguro naquelas áreas. Não, mas eu tava falando das salas que tem aqueles fluxogramas de controle da Não, a empresa. gente leva a gente lá. Aí sobre os fluxogramas. Todas as vezes que a gente foi, eles levaram a gente lá na sala de controle tudinho. Eles só não levam na área de produção mesmo, na área que está no meio do pessoal, porque não pode, tá? É mais ou menos isso. Então, Fica só olhando de longe. de longe. E olha lá. Então, mas é isso, entendeu? Então, no caso de Nova York, foi perdido o banco de dados e houve um mutirão para recuperar isso aqui. Eu falei ontem, acho que foi com o Lucas, né? Que isso aqui, por exemplo, que isso aí é uma informação, é um negócio interessante que pode servir para vocês, né? Com relação ao incêndio daquele edifício Wilton Paz de Almeida, que era um prédio que estava desocupado e foi ocupado, e a prefeitura ficou perdida, né? Para saber quantas pessoas moravam ali, quantas pessoas tinham ali, quantas pessoas morreram, porque não existia cadastro naquele terreno, naquele prédio. Então, isso foi uma situação que, isso que eu falei antes para o Lucas, o pessoal que estava aqui, disse, olha, isso é uma situação que aqui a gente, é uma situação que ela pode recorrer aqui também. A gente tem invasões que às vezes pode ocorrer isso. Aqui a invasão, o que acontece? As moradias, a priori, no início da invasão, reparação, a invasão, o pessoal constrói com madeira, casa de madeira no início, né? No início a ocupação é madeira. E não tem energia elétrica, então as pessoas muitas vezes usam lamparina. Olha essa combinação, lamparina, madeira, né? Tá ali o fósforo e a gasolina, tudo junto, né? Então, você está tendo uma área de risco, né? Então, quando você não tem o cadastro, você fica meio perdido para tomar algumas atitudes, quantas pessoas tem ali, quantas pessoas moravam ali, qual o papel do serviço social da prefeitura, né? De pegar essas pessoas que moravam ali e realocar para outro canto. E eu estava falando também que nesses prédios lá em São Paulo, ali perto da parte para quem conhece São Paulo, fica ali perto do mercado de São Paulo, ali, né? Aquela região ali, do centro de São Paulo, tem muitos prédios abandonados, muitos prédios abandonados. Então, o que acontece? As pessoas invadem esses prédios, ocupam. E, normalmente, existe esse movimento dessas pessoas que invadem, existe um papel das lideranças. Não vou nem falar que são políticos, porque essas bandidagens se misturam. Bandido e político fazem a mesma coisa. Então, essa galera começa a cobrar dessas pessoas que moram aqui taxas. Né? Esses milicianos, essas pessoas começam a cobrar. Dizer, olha, tu vai morar aqui, mas tu está coberto por gente. A gente tem um político que está por trás, que está apoiando a gente, que não vai deixar ninguém tirar daqui. E a gente paga. Né? Aqui no Brasil é tudo assim, né? Então, o judiciário também, muitas das vezes, também corrompido. Então, os caras pagam para o juiz para dar impedir que retire essa galera aí. Então, tudo é comprado. Então,
Isso que ocorre lá em São Paulo, ocorre também no Rio, Belo Horizonte, está ocorrendo no Brasil inteiro isso, né? Então, no Brasil inteiro existe essa indústria, né, digamos assim, dessas ocupações desses imóveis, que a priori não tinha que ser uma coisa assim, né? Então, se um cara não tem dinheiro, uma família não tem dinheiro para tocar tem um hotel, vamos supor, o hotel está falindo. Aqui, por exemplo, aqui em Belém tem o Hotel Regente ali na José Malcher. Acho que é Regente? Acho que é o Hotel Regente, que fechou. Na José Malcher. O Hotel Regente está fechado. Tá todo, a frente dele está cheia de muro ali, de tijolos, né? Por quê? Porque o cara sabe que vão invadir, né? Tá fechado. Professor, Oi. nesses casos, assim, desses prédios que são invadidos, porque é um ciclo sem fim, né? Um prédio é invadido, aí tem toda essa questão, aí depois tem a integração de posse, aí reintegra de novo, aí esse mesmo pessoal vai para outro lugar, invade outro lugar. E, no caso, o governo não tem, né, as políticas públicas, só que elas não são tão eficazes nesses casos, principalmente nas cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, e até mesmo aqui em Belém. Na verdade, o poder público tinha que tomar a frente, tipo, tomar medidas, né? O que ocorre é que nunca toma. Por quê? Porque aí, essa questão que eu estava te falando, quando você tem uma invasão, eu tinha uma amiga que ela era filha do dono da TABA. TABA era uma empresa aérea, né? Ela estudava comigo no Ideal. Essa menina, o que aconteceu? O pai dela, quando a família dela morreu, o pai dela, acho que a mãe dela morreu, não sei como é que foi a história direito, mas o que acontece? Faliu a empresa, com ninguém tocando, ela era nova e tal, faliu a empresa. E de herança, ela ganhou um terreno lá em Mosqueiro. Terreno que ela está em Mosqueiro, só que para vender ela tinha que arrumar, legalizar o terreno, entendeu? Ela precisava ter, ela precisava legalizar o terreno para poder vender, né? A questão do terreno. Que ela não estava pagando ITR, sei lá, tem umas problemáticas dessas envolvendo grana. E ela não tinha grana, né? Porque faliu a tábua, estava sem grana. Conclusão, era a única herança que os pais dela deixaram para ela, era aquele terreno. E o que aconteceu? O pessoal invadiu o terreno dela. O pessoal invadiu o terreno dela e ela se viu perdendo a herança dos pais. E porra, passou mal pra caramba, e problemas financeiros, não tinha pai nem mãe, e a única herança que ela tinha foi invadida. E o judiciário não reconheceu isso, os juízes não. Então, porque existe toda uma máfia, cara, por trás aí. É judiciário, é político, né? Essa galera toda invadindo aí. Aí os caras invadem, porque se o Estado toma a iniciativa, o Estado pega, desapropria, compra da moça a área, e o Estado pega, loteia lá, faz um loteamento do terreno dela e disponibiliza para a população que está precisando de terreno. Agora, quem quer morar num terreno bacana, em Mosqueiro, terreno gigantão lá em Mosqueiro, ali perto passando ali a entrada ali daquele pórtico, do lado direito, tudo era dela ali. É um terreno gigantesco ali, e aí invade, né, ela perde tudo e fica por isso mesmo. O Estado não toma nenhuma iniciativa, ela perde tudo por, pelo, o Estado está ausente. Nos Estados Unidos é um negócio meio esquisito. A propriedade nos Estados Unidos é algo muito respeitado nos Estados Unidos, a propriedade. A propriedade nos Estados Unidos, vamos supor, se tu não paga o aluguel, 3 meses que tu não paga o aluguel, acho que não sei se é 3 meses, se é 2 meses, vamos supor, vai jogar 3 meses, se tu não paga o aluguel, o cara vai na delegacia, fala que tu não pagou, e o cara te tira, sem precisar de juiz, sem porra nenhuma, o cara te tira da maior de lá, da tua propriedade. A polícia é que vai bater na tua casa. E é uma coisa simples nos Estados Unidos. Entendeu? Lá é uma coisa simples, né? Então, aqui não, aqui tem que pedir pro juiz uma autorização, e aí o juiz, porra, não sei o quê. Enfim. E a polícia nunca que tira, nunca que dá
reintegração de posse, né? O juiz nunca dá reintegração de posse. Eu me lembro lá no CIPAM, a gente foi fazer uma operação, que tinha várias invasões aqui no Pará. Aí a gente fez uma operação, eu era da área de inteligência, e nós fizemos levantamento de, acho que eram umas 14 áreas invadidas aqui no estado do Pará. E a gente ia fazer uma big operação de reintegração de posse dessas 14 áreas, né, dessas áreas aí. E aí eu fiz os mapas, a gente voou, fez uma porrada de coisa. Fez os mapas para detalhar as invasões, como é que ia proceder e tal. E tudo que as pessoas entravam sem celular na reunião, tudo que era anotado era triturado, queimado, né? Para que na área de inteligência não se pode sair a informação. Aqui em casa nem falava para minha esposa dessas coisas, né? E aí a operação ia ser na segunda-feira. E aí lá pelo semana antes a gente reuniu com a Polícia Militar do Estado, né? O pessoal a cúpula da Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Militar. A gente reuniu, fez uma reunião. E quando deu no domingo, no Repórter 70 do Liberal, estava lá uma matéria, lá um capítulo falando detalhadamente da operação que nós íamos fazer e quais as propriedades que a gente ia fazer a reintegração de posse. Estava tudo lá escrito. Tudo lá. E a gente guardando tudo no cofre, tudo rasgando, tudo mó sigilo, mó cagado. Cara, a gente não imagina, a gente estava trabalhando com pessoas sérias. A culpa da PM. Tudo bandido também, cara. Cara, imagina, sai no. Oi? Essa. Eu estava dando uma lida naquele material, né? E fala da Constituição de 1988, que tornou a terra uma função, a tal da função social, né? Uhum. Da terra. Esse caso aí dessa moça, e outros, e muitos casos, o caso das invasões, não é um pouco disso aí, porque praticamente não se considera mais uma propriedade privada, né? E sim, por exemplo, o terreno está lá e se não tiver, o cara não estiver morando lá, o pessoal tem direito de tomar posse. Acho que é baseado nisso, né? Que acontece muitas invasões. Uhum. A Constituição de 88, ela veio dar essa garantia. Mas o que acontece, Manuel, é que o Estado ele é apático a isso, entendeu? Então, tu pegas, por exemplo, a questão... Vou dar um exemplo aqui, cara. Aqui na Terra Firme, tinha um curtume, eu acho que eu falei isso na aula passada, tinha um curtume ali, tinha um terreno que ia ser esse curtume ia ser uma praça e uma escola. Aqui na Terra Firme não tinha uma praça bacana e tal, não tem, né? Aí o que acontece? Tava lá, tinha um muro, aquela área estava sendo guardada para o Estado construir. O que aconteceu? A galera invadiu. O terreno que era grandão agora ficou minúsculo. E cheio de invasão no terreno, entendeu? Ali perto onde estou construindo e olha que várias vezes tentaram invadir, tiraram, várias vezes tentaram invadir, até que da última vez deixaram lá invadir e ficou lá. O Estado não retirou a galera, né? Porque existem, cara, infelizmente, existem as pessoas que precisam, né? Existem as pessoas que precisam. Mas tem muita gente que se aproveita da situação, né? Tem muita gente que se aproveita. Então o cara vai ter uma invasão, o cara sabe, vai, invade, faz lá o seu quartinho de madeira, né? E fica ocupando aquele espaço até as coisas se acalmarem, né? Passar um período aí, um certo tempo, aí depois ele vende, né? Depois ele vende. Infelizmente é assim que o barco funciona. Eu também falei nessa questão, né, que muitos prefeitos do interior, quando eles perdem as eleições e quando o candidato que ganha é um opositor, e muitas das vezes de sacanagem os caras mandam
apagar, formatar, destruir os computadores, né, que possuem esse banco de dados sobre o cadastro da cidade, né, IPTU. Isso é Teve um caso, né, esse ano. Hein? Teve um caso esse ano de uma cidade no Pará que o prefeito mandou pagar tudinho antes de passar o mandato para a nova prefeita. Eu não soube disso, mas todo ano tem. Toda eleição para prefeito tem isso. Toda. Então, é comum essa prática. Oi? Professor, tipo, voltando à pergunta do seu Manuel quanto no caso da questão social da propriedade, não sei, é uma dúvida minha, assim, não seria por conta de colocar ela com uma função social para justamente criar uma boa infraestrutura ao redor, tipo as Não, prefeituras? isso aí, Joel, isso aí tá na lei, tem lei disso, falando sobre isso. E a gente pode caracterizar como uma ZEIS, entendeu? Uma zona especial de interesse social. A gente pode caracterizar essa propriedade de uma pessoa, assim, de um terreno, de um prédio, como um ZEIS, entendeu? Mas o Estado tem que fazer isso, ele tem que ter interesse do Estado. O que não ocorre isso, cara? O que ocorre é um político que chega lá e diz, pessoal, fiquem aí que eu garanto para vocês e tal, entendeu? E as pessoas vão ficando e acabam ficando, e depois de anos o governo tenta tomar medidas, tipo, pavimentar, a questão de rede de água, esgoto, energia, enfim. Mas nunca o Estado sai à frente, sabe? Infelizmente, a gente não vê o Estado saindo à frente, o Estado fazendo essas coisas. A gente vê, normalmente, as pessoas invadindo, ocupando os espaços, e depois o Estado vem para tentar arrumar as coisas, né? Nunca uma coisa planejada, né? Planejado, que só mesmo aqui, são as áreas são os condomínios fechados, né? Os conjuntos, os condomínios fechados, né, esses conjuntos que são feitos. Do resto, não. O que ocorreu agora nos últimos anos é o Minha Casa Minha Vida, né? Minha Casa Minha Vida é um pouco disso. Então, mas porra, irmão, Minha Casa Minha Vida são casas minúsculas, né? E normalmente Minha Casa Minha Vida, elas estão localizadas, meu irmão, lá no Cafundó do Judas, né? Longe pra caramba, né? Se você pegar o Minha Casa Minha Vida, né, que é um programa do governo, né, normalmente ele gerava, não sei se eu mostrei para vocês, deixa eu ver aqui rapidinho, mas imagina, Minha Casa Minha Vida construiu aqui, ó, na área que alagava. Como é que pode, cara? Minha Casa Minha Vida, um programa do governo federal, construir um prédio, uns 5, 6 prédios, em área que alaga. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. O cara fazia um negócio desse, né? A prefeitura apoiar, o governo federal, pô, todo mundo está errado nessa história. Então, cabe o governo determinar que aquela área seja uma ZEIS, né? Uma zona de interesse, uma zona especial de interesse social. Se o Estado cria isso e dá condições, indeniza a pessoa que mora lá, né? Mas é uma coisa que não ocorre, porque os prefeitos nunca têm dinheiro e tal, né? Enfim. Mas isso é para ocorrer, tá legal? Mas depois que tu souber qual foi a prefeitura que aconteceu isso, tu me fala, que eu vou botar aqui essa matéria aqui. Então, da origem e evolução do cadastro, né? A primeira questão que se fez sobre cadastro que a gente tem notícia, né? Foi o cadastro, né, das ruínas lá da cidade Al-Hilal, no Iraque, que teve um papel importante, né, na antiguidade lá, 3.800 anos antes de Cristo. Nessa região, né, existia um registro que era feito na pedra, né? Tem aqui o registro deles, tá? Que
foi o primeiro rei conhecido a codificar as leis utilizando escrita cuneiforme, né, que é essas escritas aqui, escrevendo suas leis em cerâmica e que preservou muito desses textos até hoje. Esses códigos Hammurabi, né, de Hammurabi, que era esse rei, ele é aquele que diz lá, olho por olho, dente por dente, que fala, né? Então, se o cara mata, ele morre. Então, é mais ou menos isso. E lá nesses códigos tinha as escritas dizendo que se o cara plantasse, vamos supor, 1 hectare de trigo, 20% era para o rei. Então, isso estava nesses códigos do Hammurabi, né? Então, e dizia, né, que então as pessoas mediam as terras que era para poder, as terras plantadas, que era para poder saber quanto tinha sido plantado para poder calcular a tributação em cima da produção do cara. Tá? Então esse aqui é um dos primeiros registros de informação cadastral que vinha lá falando sobre as percentagens que iam ser tiradas de acordo com a área plantada. Então aqui é o centro lá da cidade. Os Kudurus da Babilônia era a mesma coisa, né? Tinha lá todos os detalhamentos das questões fundiárias, né? No Egito Antigo, a mesma coisa aconteceu. Então, existem registros, principalmente nessa tumba de Mena, né? Isso aí lá 1400 anos antes de Cristo, mostrando, por exemplo, os caras com agrimensor aqui, ó, 2 agrimensores, o cara com terreno aqui, ó, tipo uma trena, e eles medindo a área plantada, porque eles nunca, essa informação, os caras faziam essa medição para calcular quanto ele tinha que dar pro rei, né? Você vê que é uma plantação de trigo, e o cara fazia essa medição, né, para fins tributários, para saber quanto tinha que dar para o rei, né? Aqui eu não apaguei, mas tem que apagar aqui, para eu ter uma figura nova. Na China, deixa eu logo apagar aqui, senão depois eu copio e não apago. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, tudo certo até Tudo agora. certinho? Tá, então vamos lá. Hoje não vai ter Kahoot não, pelo amor de Deus, né? Hoje ainda é terça-feira. Hoje, acho que eu não vou passar Kahoot hoje. Ai, amém, porque o senhor vai ter que passar um dia sim, um dia não. Não dá, todo dia. Hein? Não, tem que ser todo dia. Hoje eu não vou. Coração da... Hoje eu não vou passar um Kahoot, mas na próxima aula, com certeza. Tá bom. Entendeu? Porque a gente tá sem plano de saúde para esse tipo de coisa. Plano de saúde? Para que Não já dá. plano de saúde? Aqui, ó. Na China, 700 anos depois de Cristo, existia um sistema de tributação baseado no lucro das safras agrícolas, tendo como base as medições topográficas da terra. Na Índia, 1000 anos depois de Cristo, o imperador ordenou o levantamento topográfico que mais tarde foi continuado por seu sucessor. Em 1700, o imperador Carlos VI, imperador austro-húngaro, precisando de mais dinheiro, procurou um caminho para aumentar a arrecadação dos impostos sem provocar grandes tumultos na população. A solução encontrada foi criar um cadastro baseado no levantamento topográfico, mapeando a avaliação de todas as parcelas. Então, isso aí você vê como é que foi dando a evolução desse negócio. Em 1700, em Viena, a Academia Militar de Engenharia formulou o projeto de cadastro de Milão. Esse cadastro era exigido que os resultados fossem uniformes. Lembra que eu falei para vocês? A metodologia tem que ser uniforme, tem que seguir um padrão de metodologia que seja pegado para todo mundo. Que até então era muito variado era misturado as metodologias, cada um media no braço, outro media na trena, outro media na corda. Então era uma bagunça. Então não seguia um padrão. Aí a partir de 1700, com esse cadastro de Milão,
essas medidas começaram a ser produzidas, elaboradas de forma única e padronizada, né? Essas metodologias ser padronizadas. Então, eles fizeram esse levantamento de parte do território, né, buscando alcançar a máxima justiça fiscal. Aí entra essa palavra, justiça fiscal. Ou seja, agora não é. Agora, para o amigo do rei, eu cobro um imposto menor, né? Eu dispenso. Os inimigos, eu cobro tudo, né? E aí, diferentes métodos de avaliar as coisas. Então, com o cadastro de Milão, deixou de ter um pouco disso, né? Sendo adotadas essas medidas padronizadas, né? Os mapas de Milão, eles tinham escala de 1 para 2000. Com essa tecnologia foram levantados 2.387 municípios entre 1720 e 1723, né? Com uma área total de 19 mil, né, quilômetros quadrados. E aí esses imóveis foram classificados e cada classe determinou os custos e a rentabilidade para calcular os tributos. Essa avaliação teve início em 1721, né, e foi finalizada em 759. Terminou esse cadastro. Só que é o seguinte, quando o cadastro entrou em vigor em 1660, 40 anos após o início do levantamento, com isso, esse cadastro de Milão foi o primeiro estado da Europa a possuir um cadastro fiscal completo baseado em medições sistemáticas em todas as propriedades. Só que teve um pequeno problemazinho aqui, que foi o seguinte, que os caras não atualizavam, né? Eles fizeram o levantamento, quando começaram a fazer a aplicar, né, em 1660, os cadastros já estavam desatualizados, porque muita gente tinha vendido, tinha morrido, enfim, já tinha muita coisa, tinha mudado nesses dados. E aí vem o senhor Napoleão Bonaparte, que deu um gás aí, como, né, o nosso amigo fala lá, deu um gás na questão do cadastro, né? E aí decretando a criação de um cadastro baseado no levantamento topográfico de todas as parcelas da França, né? E aí, quais são as características do cadastro do Napoleão? O levantamento sistemático por medições, seguindo lá o esquema lá do cadastro lá de Milão. Conceito da parcela, né? A parcela como um conceito, menor unidade do cadastro, né? As representações de cartas com referenciamento geodésico, né? Tudo georreferenciado. Simplicidade apenas dos dados necessários, então os dados eram bem simples, não tinha muito, digamos assim, muitas informações desnecessárias ou que não iam ser utilizadas, e atualização permanente aqui, entre aspas, aqui, né? Interrogação, porque não ocorreu dessa forma. Então, para Napoleão, ele disse que um bom cadastro de parcelas será o complemento do meu Código Civil, para arquivar uma ordem sistemática das propriedades de terras. É importante que as plantas sejam corretas, as plantas das propriedades, para servir para a identificação dos limites das propriedades e para, assim, evitar futuros litígios. Então, se eu defino direito os limites das propriedades, eu, teoricamente não vou ter problema de litígio entre os vizinhos, porque isso já vai estar cadastrado, bem definido, geodesicamente, né, registrado. Um bom cadastro de parcela será completo, complemento do meu Código Civil, para arquivar uma ordem sistemática na propriedade das terras. É importante que as plantas sejam corretas para servir para a identificação dos limites das propriedades e assim evitar futuros litígios. Acho que está repetido isso. O que melhor caracteriza um bom direito da propriedade é a posse pacífica, né? Ou seja, sem questionamento, sem litígio. No cadastro deve constar essa propriedade. O meu código fará o restante para que na segunda geração não haja mais processo por limite de litígio.
Agora, imagina isso aqui, o Napoleão, em 1800, né? Aqui na Amazônia a gente ainda está com esse problema, cara. Está no ano de 2021, a gente ainda tem esse problema. De cadastro de propriedade, limite de litígio. Nós temos muito problema de litígio aqui na Amazônia. Os cadastros modernos ainda são do tipo napoleônico. Esses cadastros que nós fazemos atualmente, são do tipo napoleônico. A evolução tecnológica nos permite hoje a realizar esses cadastros de forma de cadastrais mais perfeitos, mais detalhados, informatizados, enfim, com menos dinheiro, né, utilizando imagens de satélite, fotografias aéreas, enfim, e em um curto espaço de tempo, né. Para levantamento de campo, atualmente instrumentos, né, estação total, trena, laser, enfim, a gente tem muitos recursos que a gente substitui o que eles fizeram outrora, né, usando lápis, né, prancheta, enfim, dá um trabalho do cão armazenar isso aí. Esse conceito é o mesmo do cadastro feito por Napoleão, né, que foi feito em 1800. Desde 1800 eles fazem dessa forma. O que mais chama a atenção no novo cadastro eleitoral foram as precisas medições topográficas referenciadas a uma rede de pontos de controle determinada por triangulação. Isso já em 1800 a gente fazia isso. O levantamento cadastral foi sistemático. As parcelas eram numeradas dentro de cada seção sobre um plano na escala 1 para 2.500, 1 para 1.250. Dessa forma, uma identificação única era usada para todas as terras no país. Então, cada parcela tinha um código único, um identificador único. Isso também foi uma outra inovação no cadastro de Napoleão. Foi essa identificação das parcelas. Nesse cadastro de Napoleão, foram mais de 100 milhões de parcelas foram cadastradas e classificadas. Principalmente para a questão da fertilidade do solo, né, para avaliar a capacidade de produção de cada uma, trazendo junto o nome do proprietário e uma lista separada de parcelas que ele possuía, determinando a base da sua capacidade global de produção e a sua avaliação, que serviria à base da determinação da sua tributação para o governo francês. O cadastro francês foi finalizado em 1850, levou 50 anos para ser feito, mas sua utilidade diminuiu rapidamente, principalmente devido à falta de atualização dos registros cadastrais. Ou seja, levou 50 anos e não atualizaram. Então, quando ele foi efetivado, já estava desatualizado. Isso é um gargalo dos cadastros, a atualização. Você tem que estar cadastrando e estar atualizando, porque toda hora estão vendendo terra, né? Acabou de levantar aqui, o cara vendeu, no outro dia já vendeu a terra, já desmembrou, remembrou. Então, você tem que estar atualizando os cadastros, tem que ter um sistema de estar atualizando sempre para poder não ficar desatualizado o sistema. Então, a Alemanha foi o primeiro país europeu a dar um passo importante no desenvolvimento do cadastro, quando introduziu o registro de título baseado no levantamento cadastral, isso em meados do século XIX, né, até o ano de 1900. Isso aí foi de 1800, né, até 1900, a Alemanha introduziu isso, ou seja, ela associou o registro, né, nos cartórios, né, com base nos levantamentos cadastrais. Ou seja, o cartório agora ele dava, além do registro do nome dos proprietários, da localização, mas agora ele puxava os dados do levantamento cadastral, já era inserido nos dados do cartório, garantindo, né, mais legitimidade à propriedade, garantindo assim menos questões de litígio, né, porque os caras têm bem definido o limite e apoiado nesse levantamento cadastral, então assegurava a posse do proprietário lá de forma mais precisa, né? Entre 1900 e 1935, outros países como a Áustria, a Suíça, a Dinamarca, a Iugoslávia, a Suécia e a Noruega também seguiram a mesma linha do cadastro alemão. Já no Brasil, a Constituição de 46 definiu e assegurou aos municípios brasileiros autonomia no que se refere à decretação e arrecadação de tributos da sua competência.
ou seja, autonomia dos municípios, né? Desde então, os municípios passaram a se organizar para a cobrança de tributos sobre os imóveis prediais e territoriais urbanos, IPTU. A partir de então, surgiram os primeiros cadastros fiscais e imobiliários. Aí, né, com esses cadastros, aí veio em 1950, alguns técnicos oriundos do grupo Olerite, procurando dinamizar, né, e modernizar o controle de cobrança de IPTU, né, isso era no mundo inteiro, né. Não sei se vocês, possivelmente vocês não conheceram, isso não é do tempo de vocês, né, mas o Olerite, antigamente a gente fazia jogo da loteria. O jogo da loteria eram umas cartelas perfuradas. A gente tinha que furar a cartela, né? Aquele papel que tu risca hoje para fazer jogo da loteria, tu risca qual é o número e tal. Antigamente a gente recebia um olerite, que era um papel perfurado, que aí você escolhia o número furando esse número. Então, essa é a maneira informatizada, né, mecânica, informatizada disso, se você fazer esse cadastro. Então, os olerites eram essas fichas que faziam esse cadastro das propriedades. Tá? Eu gostaria para ter isso na frente. Em 1970, tá? Então, isso foi usado na prefeitura lá de Curitiba, né? Foi o primeiro município do Brasil a adotar essa informatização, né, digamos assim, essa modernização da cobrança do imposto de IPTU através desses olerites. Em 1970, surgiu o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, CEFAL. Esse órgão, né, ele foi responsável pelo planejamento urbano integrado das grandes cidades do Brasil, que encontravam, né, deficiências em dados básicos espaciais e passa a financiar com recursos essas cidades que elas não tinham deficiência, né, desses dados, cadastros, né? Então o governo passa a financiar com recursos do BNH, Banco Nacional de Habitação, essas médias e grandes cidades do Brasil, o então denominado CTM, o Cadastro Técnico Municipal. Então o CERFAL, em 1970, ele começa a bancar essas médias e grandes cidades do Brasil para a geração do CTM, o Cadastro Técnico Municipal. Aí nasce a indústria dos planos diretores no Brasil. Aí começa as pessoas, aí como saem os planos diretores, né, que é uma evolução a mais à utilização do cadastro para ajudar no planejamento urbano das cidades, nas demandas, né, sociais, nas demandas que a sociedade necessita de urbanização, da qualidade de vida. Então, começa a existir um planejamento, né? Então, o plano diretor mostra o caminho, as políticas públicas deverão ser tomadas daqui para frente. Então, daqui para frente, o que nós, no município, vamos fazer nesses próximos 10 anos? A gente vai asfaltar o Almirante Barroso, vai asfaltar aqui, vai asfaltar ali, vai levar água e esgoto para cá, para esse bairro, enfim. Você dá uma diretriz, né? E além disso, você diz, olha, aqui pode construir, aqui não pode construir, nós vamos preservar essa área, não vamos preservar, enfim. Você dá as diretrizes do planejamento urbano. Então, a indústria do plano diretor começa aí em 1970 com esses cadastros técnicos municipal. Aí eu estava falando do olerite, essa máquina, nós fazíamos, para cada linha dessa, uma resposta no olerite. E aí você vai perfurando esse cartão, mete na máquina e a máquina produz, imprime lá o valor do IPTU, né? Então essa era a máquina tabuladora do olerite. Isso foi uma máquina que foi muito usada, porque ela ganhou muita grana, né, no mundo. Essa aí foi a IBM surgiu dela, né, daí dessa empresa, aí foi uma das, né, os computadores vieram disso aqui, né, percussor disso aqui.
Aí depois, já em 1990, chegou a vez das pequenas cidades, né? Então, em 1990, para que as pequenas cidades também tivessem a possibilidade de ter um cadastro técnico municipal que permitisse uma melhoria e acréscimo na arrecadação do IPTU, o Ministério da Fazenda criou o CIATA, é o Convênio de Incentivo e Aperfeiçoamento Técnico Administrativo das Municipalidades. A metodologia apresentada é semelhança com o sistema do Cefal, tá? Muito embora não houvesse uma preocupação com a uniformização das informações imobiliárias. Ou seja, cada município definiu o grupo de informações necessárias para o atendimento da sua finalidade fiscal. Ou seja, infelizmente não tinha uma padronização nas perguntas. Então tinha perguntas que tinham no cadastro que no outro não tinha. Então não era uma coisa uniforme, né? E aí, detalhe, o governo federal tinha que chamar para si essa responsabilidade e dizer, olha, eu estou dando dinheiro e vocês vão ter que fazer essas mínimas perguntas, vocês vão ter que fazer. Então, essas mínimas perguntas vocês serão obrigados a fazer. O governo federal não fez isso. Ou seja, cada um perguntou de uma maneira que quisesse, de um modo que quisesse, e isso fez com que a gente não tivesse um cadastro único no Brasil que pudesse interligar todos eles, né? Porque se tu não padronizou mesmo, cada um pergunta de uma forma, responde de forma que quiser. Então aí isso complicou um pouco essa questão da uniformização dos dados levantados. Para o ERBA, em 2005, ele afirma que a maioria dos cadastros implementados até hoje ainda não mostram claramente a incidência das citadas limitações impostas pela norma de planejamento. Este fato tornou necessário o estudo de um novo sistema cadastral, que em 1994, a FIG, a Federação Internacional de Agrimensores, decidiu desenvolver uma nova visão futura do cadastro moderno, a ser instrumentada nos próximos 20 anos, né? Que seria o nome de Cadastro 2014. Então depois que fizeram o CIATA, começou a pensar no cadastro, o Ministério das Cidades, né? A FIG, o Ministério das Cidades, aqui, o Ministério das Cidades no Brasil, começou a pensar num cadastro, num instrumento que pudesse ser utilizado para N funções, principalmente a questão não só de tributação, mas também de planejamento urbano, né? Então, esse cadastro futuro, eles deram o nome de Cadastro 2014. A FIG, né, a Federação Internacional de Geômetros, ela diz o seguinte, que o cadastro normalmente é um sistema de informações de um território usando como unidade a parcela cadastral contendo direitos, restrições e responsabilidade relativa a esta unidade. Ele é baseado numa descrição geométrica da parcela, ou seja, do levantamento dos limites das parcelas, ligado a outras informações de interesse legal, ou seja, direito da posse, enfim, as informações legais sobre o imóvel, as questões fundiárias, né, fiscais, né, ou seja, de tributação, da gestão pública do território, do mercado imobiliário e de proteção ambiental. Então, todos esses... Hoje, tu pega uma propriedade aí, todas as propriedades têm o CAR, né, mostrando o que tem na propriedade, se tem nascente, se tem rio, se tem a mata ciliar preservada, se não tem, o que tem plantado, o que tem de floresta, o que tem de reserva primária, o que não tem de floresta, o que tem de lado desmatado. Então, tudo tá nesse carro. Este sistema torna mais amplo ainda o registro de dados no cadastro e transforma em um inventário público metodicamente ordenado de todos os objetos territoriais legais de determinado país ou distrito, tomando como base a mensuração dos seus limites. Tais objetos legais indicam-se sistematicamente por meio de algumas das designações. E a delimitação da propriedade e o identificador junto à informação descritiva podem mostrar para cada objeto territorial sua natureza, tamanho e valor do direito e restrições legais associadas. É o cadastro territorial municipal futuro, né? O futuro dele é esse. Então, tu tens o levantamento das propriedades,
para cada propriedade, tu tens as mensurações dos seus limites bem definidos, com metodologia. Então, o INCRA já faz isso. Então, o INCRA diz, olha, a norma é essa. O levantamento tem que seguir, no mínimo, esse padrão aqui. Então, tem que seguir esse padrão de levantamento das informações. Se o teu levantamento tiver um erro maior que esse teu dado não vai ser aceito pelo sistema, tu tem que refazer a coleta daquele ponto novamente para que ele seja enquadrado dentro da norma. Cada propriedade vai ter um identificador único, né? E esse identificador vai ter as informações descritivas e essas informações descritivas podem estar linkadas a outras bases de dados, outras informações, né? Tanto de natureza ambiental, como natureza fiscal e da natureza legal da propriedade. Então, esse código identificador vai estar interligado. Nós temos o Sinter, que aí eu quero que vocês anotem lá. Vocês vão pesquisar para a próxima aula. Eu quero que vocês deem uma lida no Sinter. Próxima aula não, próxima terça-feira, tá legal? Na próxima terça-feira, vocês vão vão ler sobre o Sinter, tá? Que já é uma evolução disso aí que a gente está falando agora. Então, o Sinter vai ter esse sistema aí, esse cadastro interligado entre o INCRA, entre os cartórios, a prefeitura, todo mundo interligado num único sistema. Quais são os princípios do cadastro 2014, né? Esse cadastro futuro, né? Que a gente está começando a vivenciar ele. Primeiro, o cadastro mostrará a situação legal completa do território, incluindo o direito público e as suas restrições. Acabará a separação entre o registro gráfico, ou seja, a cartografia, e os alfanuméricos de atributos, porque isso vai estar interligado no sistema computacional. A modelagem cartográfica digital substituirá a cartografia tradicional em papel. Eu me lembro, cara, que uns anos atrás, na década de 90, eu estava participando de um projeto com o pessoal do Canadá, e aí, dentro desse projeto, eles tinham uma grana que era para incentivar um órgão aqui do Brasil a melhorar o seu levantamento cadastral. Então, aí eu procurei e disse, vou levar os caras lá no Interpa. Aí levei os caras lá no Interpa. Porque o que acontece? Nessa época, o Interpa tinha uma senhora lá que os mapas dela eram produzidos na mão. Ela pintava, ela ficava pintando o mapa todo dia. Aí, porra, perfeito, né? Imagina, toda vez que pede um mapa, ela tem que estar lá desenhando, pintando os mapas na mão ainda. Isso na década de 90. Então, pô, esse era o nosso alvo, era ela, né? O Interpa. O Interpa precisava melhorar os seus procedimentos, né? Estava muito... ia cheio de problema o Interpa, né? Então, e aí a gente começou a querer implementar lá, junto com o pessoal do Canadá. Simplesmente o pessoal não se interessou em informatizar o seu sistema lá. Até hoje eu me pergunto o que faz um presidente do Interpa não querer informatizar o seu sistema, né? O que levava. Então, possivelmente tinha coisa errada ali no meio. Não é possível, não consigo ver diferente, pensar de outra forma, que o cara não queria consertar o que estava errado. Então, eu queria deixar como estava. Então, como eu falei, todo o sistema de informação será de forma digital. Haverá uma grande participação do setor privado no cadastro, privatização parcial, inclusive total. O que acontece é que uma empresa privada ela pode fazer o cadastro e vender esse cadastro para o governo, né? O governo pode se utilizar disso.
A gente vê muito, por exemplo, o Google fazendo levantamento das cidades. Então, vai chegar um momento que o Google vai estar tão preciso, que ele, e esse sistema tão atualizado, que ele poderá um dia vender isso para as prefeituras do mundo todo. Já pensou uma coisa dessa? No futuro é possível que o Google faça isso. Né? Tem potencial computacional, ele tem. Tecnologia, ele tem. Né? Equipamentos, pessoas. Então, imagina a possibilidade do Google fazer isso. Então, o Google pode se tornar uma empresa que tem o cadastro do mundo inteiro nas suas mãos. Do mundo inteiro. Né? O Google acho que está no mundo inteiro. Não sei se na China está, mas eu acredito que esteja no mundo inteiro, né? Esses caras fazendo levantamento aí. E aí, ó, os dados não são mais... se for privatizado, os dados não serão livres, né? Eles serão vendidos ao usuário com os quais poderão fazer possíveis novos investimentos procurando melhorar o sistema ou atualização. Então, cada vez que tu vai comprar um imóvel, tu vai ter que atualizar os dados cadastrados da prefeitura, tu pagaria para a empresa uma taxa para ela atualizar os dados. E ela ganharia em cima dessa atualização. Entendeu? Então, cada vez que tu faz uma movimentação no imóvel, a empresa ganharia uma grana para atualizar esse negócio. Então, deixaria de ser essa questão pública, passaria a ser pago o negócio. Né? Então, a gente tem na evolução do cadastro, a priori, né? Nós tínhamos o cadastro econômico, a equidade de impostos, o cadastro físico do terreno, a cartografia cadastral, com a finalidade de arrecadação. Aí depois veio na questão do ordenamento territorial, veio o aspecto jurídico e o mercado imobiliário, lá o alemão, né? Aí depois veio a questão do planejamento integrado, veio a questão social e ambiental entrando no esquema do cadastro. E agora nós temos o cadastro de 2014, essa evolução, né, informatizada e fim do cadastro. Pessoal, deu meio-dia. A gente... Pera, deixa só... Eu não fiz o levantamento aqui das pessoas que estão aqui. Deixa eu fazer um levantamento aqui do pessoal. Um minutinho. A gente para aqui, cadê o meio-dia? Na próxima aula, hoje é terça, na próxima quinta-feira, a gente vai ter o Kahoot, tá? A gente para aqui na questão de tributos aqui e a gente continua na próxima aula. Tá bom? E aí eu vou deixar uma leitura para vocês do Sinter, para vocês darem uma lida no projeto, na lei do Sinter, tá? Para terça-feira a gente ter essa questão aí. Outra questão que eu queria falar com vocês, antes de finalizar a aula, é com relação ao nosso trabalho, tá, pessoal? Não é para ir para campo ainda, galera. Não é para ir para campo ainda. A gente vai fazer um sisteminha, a gente está acabando a parte teórica dessa parte aqui. Aí, acabou essa parte aqui, eu vou entrar com a parte prática do nosso curso. Tá? Então, possivelmente, na próxima terça-feira, a gente vai, falar, já começar com a parte prática. Vou falar. Então, a gente vai fazer um aplicativo que é para vocês irem para campo. Então, não se afobem para ir para campo, porque vocês vão precisar levar os equipamentinhos lá para fazer o levantamento para campo, tá bom? Então, não se afobem, que vocês vão estar sendo orientados para fazer isso. E a questão do trabalho, né? O trabalho fica para a próxima aula, não é isso? Tem lá para vocês pegarem o trabalho sobre a questão dos prédios abandonados, dos imóveis abandonados nas cidades, que vai ser parte do trabalho que a gente vai estar desenvolvendo desse trabalho. Então, na próxima aula, vocês vão entregar esse material e na próxima terça-feira a gente já vai falar um pouco do nosso trabalho de campo
e já vai entrar com a questão do BIC, vai falar um pouco dessas coisas aí. Tá? Mas não vão para campo antes da gente combinar com vocês, tá bom? Eu vi já o pessoal tá doido para ir para campo, pessoal, te mantém em casa, sossega aí, porque agora a Covid tá batendo na canela por aí. Evita estar saindo, tá andando aí, deixa para fazer isso lá para o final de fevereiro, tá bom? E aí a gente termina a aula de hoje. Um grande certo. abraço para vocês aí. Até a próxima aula, até quinta-feira. Obrigado, professor. Tchau, professor. Tchau. Até quinta. Tchau, tchau.